O meu marido é médico. Dia e noite, velou à cabeceira da mãe da sua amante, alimentando-a e cuidando dela. Eu não fiz um escândalo. Saí em silêncio, com os papéis do divórcio na mão. Um mês mais tarde, quando ele trouxe a amante para aquela que julgava ser a nossa casa, a cena que encontrou Fê, Luem palidecer e gritar de desespero. O corredor da ala VIP do Hospital de São José, em Lisboa, cheirava sempre a óleo essencial de eucalipto, um aroma agradável que contrastava com o odor a desinfetante dos outros pisos. Escondi-me atrás de uma coluna de mármore, com um coração frio como pedra. Do quarto 703 chegava a voz suave e carinhosa do meu marido, o Miguel. Vamos, querida, só mais um pouco. Pedi especialmente à cozinha que te preparassem esta canja suave, como tu gostas. O nosso genro, o doutor, é um verdadeiro santo. Ouviu-se a voz aduladora de uma mulher. Devia ser a jovem enfermeira Joana, a amante do Miguel. A minha mãe tem mesmo sorte contigo. Ah, que bênção ser cuidada por alguém tão competente e atencioso como o Miguel. A minha filha tem bom olho, sem dúvida. Que grande homem encontrou. Era a voz fraca, mas satisfeita da senhora, a mãe da Joana. Apertei com força o telemóvel que segurava na mão. No ecrã, ainda brilhava a mensagem que o Tiago, o irmão mais novo do Miguel, me tinha enviado há 1 hora de um hospital distrital antiquado em Leiria. Sofia, cunhada, acho que a mãe não está nada bem. O médico diz que é preciso transferi-la para um hospital maior. Passei a manhã toda a ligar ao Miguel, mas ele não atende. Teria uma cirurgia de urgência, cunhada. Cirurgia. Sim, uma autêntica peça de teatro. A sua cirurgia estava a decorrer naquele mesmo quarto luxuoso, com as suas mãos a cuidar esmeradamente da mãe da sua amante, enquanto a sua própria mãe se debatia com a dor num hospital decrépito de província. Comecei a desconfiar há muito tempo. Quando Miguel começou a chegar tarde à casa, as chamadas urgentes para pareceres e as cirurgias noturnas tornaram-se mais frequentes. Era um cirurgião de grande talento, o orgulho do hospital, pelo que as suas desculpas pareciam sempre plausíveis. Mas a intuição de uma esposa de 10 anos nunca se engana, especialmente desde que encontrei por acaso, no bolso da sua bata branca, o recibo de um cesto de fruta de importação de luxo, entregue precisamente neste quarto, o 703. E agora, aqui estava eu, a ver com os meus próprios olhos como o Miguel, vestido com a camisa azul clara que eu própria lhe passara a ferro. Com as mangas impecavelmente arregaçadas, descascava com cuidado uma maçã vermelha e brilhante. A Joana estava sentada ao seu lado, apoiando a cabeça no ombro dele com um gesto sedutor. A mãe da Joana, deitada na cama, observava-os com um sorriso de satisfação. Uma imagem de família perfeita, tão perfeita que era repugnante. Respirei fundo, tentando reprimir o tremor que me subia do peito. Dor, traição, desprezo, um cocktail de emoções que me sufocava. Houve um tempo em que teria irrompido por aquele quarto aos gritos, destruindo aquela cena hipócrita. Teria esbofeteado aquela mulher e arrancado a máscara ao meu maldito marido. Mas não. Observei-os pela fresta da porta. A forma como o Miguel olhava para Joana, o seu sorriso não era forçado. Ele desfrutava daquela farsa. A carreira do Miguel, a sua reputação, era isso que ele mais valorizava. Um escândalo de adultério e abandono da sua mãe idosa seria um golpe mortal neste hospital, precisamente quando estava prestes a ser promovido a subdiretor de cirurgia. Uma mulher inteligente não se vinga com violência. Isso só o fazem aqueles que não têm nada a perder. E a mim ainda me restava muito, a minha honra, a da minha família e, o mais importante, a oportunidade de recuperar tudo. Virei-me e afastei-me em silêncio sobre os meus saltos altos. As risadas felizes do quarto 703 foram se apagando atrás de mim. Não ia fazer uma cena. Deixá-los ia desfrutar dos seus últimos momentos de felicidade, porque a verdadeira função estava prestes a começar, e a encenadora era eu. Não me fui embora de imediato. Em vez de provocar um escândalo, escolhi um canto mais discreto no final do corredor.
um lugar de onde podia observar a porta dos 703 sem ser vista. O que eu precisava era de provas, não de uma discussão inútil. As lágrimas não resolvem nada. Apenas a lógica e uma preparação meticulosa me ajudariam nesta batalha. Liguei a câmera do meu telemóvel e ajustei o zoom. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Tive de respirar fundo várias vezes para estabilizar a objetiva. Cerca de 15 minutos depois, a porta do quarto abriu-se. A Joana saiu primeiro, de braço dado com o Miguel. Sussurraram algo e ela pôs-se em bicos de pés para lhe dar um beijo fugaz na bochecha. Um beijo de agradecimento, um beijo de vitória. Carreguei no obturador. As fotos do perfil do Miguel e do sorriso satisfeito da Joana saíram nítidas. Não se foram logo embora. Ficaram junto à porta enquanto Miguel dava umas últimas instruções a uma enfermeira e a Joana dizia que ia deitar fora um pequeno saco do lixo. O Miguel ficou à espera. Soube que era a minha oportunidade. Com calma, saí do meu esconderijo e caminhei em direção aos elevadores. Ao passar ao lado dele, deixei cair a minha mala acidentalmente. Vários batons e um pequeno espelho rolaram pelo chão. "Oh, desculpe", murmurei. Alto o suficiente para que ele me ouvisse. O Miguel virou-se, surpreendido. Quando os nossos olhares se cruzaram, vi um brilho de pânico nos seus olhos, mas disfarçou-o rapidamente. Era um ator excelente. "Sofia, o que fazes aqui?" Agachou-se para apanhar as minhas coisas. A sua voz soava ligeiramente forçada. "Vim visitar um conhecido." "E tu, não dizias que tinha cirurgia o dia todo?" Olhei-o diretamente nos olhos. A minha voz era de uma calma assustadora. "Ah, a operação acabou mais cedo. Vim só ver como estava o paciente antes de ir embora." O Miguel estava claramente nervoso. Não estava habituado a mentir-me de forma tão desajeitada. "Ah, sim? O paciente deste quarto?" Perguntei, apontando para o 703. "Parece que te preocupas muito com ele. É familiar de algum colega." Nesse preciso momento, a Joana regressou. Ao ver-me, o seu rosto bonito contraiu-se instantaneamente. Reconheceu-me, a esposa do Dr. Miguel Silva, que vira várias vezes na festa de Natal do hospital. O Miguel ficou paralisado entre nós as duas. O ar tornou-se denso. Sorri. Um sorriso social perfeito. Aceitei a mala das suas mãos. "Bem, não te interrompo mais com o teu paciente. Vou-me embora. Não chegues tarde." Não lhes dei tempo para dizer mais nada e virei-me. Mesmo dentro do elevador, senti o olhar do Miguel cravado nas minhas costas. Ele tinha medo, mas eu ainda não tinha acabado. Não desci para o parque de estacionamento subterrâneo. Fui para o rés do chão e saí para o jardim do hospital. Sentei-me num banco e liguei o telemóvel. Não revi as fotos que acabara de tirar. Abri o ficheiro de áudio, que começara a gravar discretamente assim que iniciei a conversa com o Miguel. A sua voz nervosa, as suas mentiras desajeitadas, o seu silêncio culpado quando a Joana apareceu. Estava tudo gravado. Com calma, guardei o ficheiro e renomeei-o como Dia do Julgamento. Depois, procurei nos meus contactos o número do Dr. Costa. Liguei, e ele atendeu quase instantaneamente. "Dona Sofia, em que posso ajudá-la?" A voz do Dr. Costa era sempre clara e profissional. Era o sócio do escritório de advogados da empresa da minha família. "Dr. Costa, preciso da sua ajuda", disse, respirando fundo. "Quero que redija um acordo de divórcio e preciso de uma consulta agora mesmo. Tenho provas. Quero que ele saia de mãos a abanar." "Entendido", disse o Dr. Costa, sem fazer mais perguntas. "Consegue estar no meu escritório dentro de 1 hora? Esperarei por si." "Obrigada. Estou a caminho." Desliguei e apaguei o telemóvel. A raiva de antes tinha se dissipado por completo. No meu peito restava apenas uma sensação de vazio gélido e uma determinação de aço. "Miguel, tu escolheste este caminho. Não me culpes por ser cruel. 10 anos de casamento, 10 anos a cuidar deste lar para receber uma traição em troca. Vais pagar por isso, e o preço será muito, muito alto."
O escritório do Dr. Costa ficava no 20, beiro andar de um edifício de escritórios de primeira categoria. O espaço, silencioso e luxuoso, impunha uma solenidade quase asfixiante. Sentei-me à sua frente e coloquei o telemóvel sobre a mesa. Isto é tudo o que tenho, disse com voz tranquila. Fotos dele e da amante a cuidarem da mãe dela num quarto VIP. A gravação da nossa conversa no corredor do hospital, onde ele admite ter mentido sobre uma cirurgia. E as mensagens do irmão dele que confirmam que a sua própria mãe está em estado grave num hospital distrital e ele abandonou-a por completo. O Dr. Costa examinou cada prova com meticulosidade. Usava óculos e o seu rosto não revelava qualquer emoção. Era um advogado competente e, acima de tudo, alguém em quem eu podia confiar. As provas são bastante claras, Dona Sofia, disse ele, levantando o olhar e tirando os óculos. No plano emocional, ele violou gravemente a lei do casamento. Cuidar da mãe da amante enquanto abandona a sua é uma fraqueza moral fatal. Não me interessa a moralidade dele, interrompi. Quero saber o que diz a lei. Quero deixá-lo sem nada. Como se costuma dizer, uma coisa é o amor, outra é o dinheiro. O Dr. Costa franziu ligeiramente o sobrolho perante a minha dureza. Ajeitou os óculos. Dona Sofia deve entender que, segundo a lei, os bens comuns adquiridos durante o casamento são divididos a meias em caso de divórcio, a menos que possa provar que todo o patrimônio foi gerado por si ou que ele não contribuiu em nada. A sua contribuição refere-se à sua prestigiada reputação como médico buffet. Deixe-me esclarecer. A moradia onde vivemos foi comprada com o dinheiro que os meus pais me deram como dote. A empresa farmacêutica que dirijo é patrimônio da minha família. O Miguel é apenas um médico assalariado. Sim, o seu salário é alto, mas os aproximadamente 300 mil euros que temos em poupanças comuns estão numa conta conjunta. Então, podemos focar-nos nesses 300 mil euros. E no carro, anotou o doutor Costa. Quanto à moradia, se tivermos os documentos que provam que é um bem próprio pré-matrimonial, ele não terá direito a nada. Mas o Mercedes que ele conduz e esses 300 mil euros, é muito provável que um juiz os divida a meias. Não quero dividir nada, disse com firmeza. Quero tudo. Quero que ele saia da minha vida apenas com o que ele próprio ganhou, não com o que eu lhe dei. O Dr. Costa ficou em silêncio por um momento, pensativo. Entrelaçou os dedos. Então, não levaremos este assunto a tribunal. Pelo menos, não por agora. Esperei que ele continuasse. Usaremos uma estratégia diferente, disse ele lentamente. O que é que o seu marido mais valoriza? A sua reputação, certo? O cargo de subdiretor de cirurgia a que aspira? Exato. Assentiu o Dr. Costa. Pode ser que estas provas não sejam suficientes para lhe tirar todos os bens num julgamento. Mas o que aconteceria se estas provas chegassem acidentalmente ao Conselho de Administração do hospital, ao Comitê de Disciplina ou até ao quadro de avisos interno? Um brilho de compreensão atravessou a minha mente. Começava a entender o seu plano. Um médico de prestígio, continuou ele, que tem um caso com uma enfermeira do mesmo hospital, que abandona a sua própria mãe moribunda para cuidar da mãe da amante. Dona Sofia, isto não é apenas uma falha moral pessoal. É um escândalo que pode destruir completamente a sua carreira. O hospital jamais permitirá que alguém assim represente a sua imagem. Está a sugerir que o ameace com isto? Sugiro que lhe dê uma escolha, corrigiu-me o Dr. Costa. Por um lado, o acordo de divórcio que redigiremos. Nele, especificar-se-á que ele renuncia voluntariamente a todos os seus direitos sobre a moradia, o veículo e a totalidade dos 300 mil euros de poupanças. Sairá de mãos a abanar, mas em troca a senhora guardará silêncio. Estas provas nunca verão a luz do dia. Por outro lado, o Dr. Costa sorriu. Era o sorriso frio de um advogado. A carreira dele desmoronar-se-á num instante. Não só perderá o dinheiro, perderá tudo. Respirei fundo.
Era exatamente isto que eu queria. Um golpe direto no seu orgulho e no seu futuro, não apenas na sua carteira. Dr. Costa disse, com a voz completamente calma, redija o acordo mais duro possível. Que cada cláusula seja explícita. A casa, o carro, as poupanças não levará nem um cêntimo, e quero-o pronto para esta noite. Tenha certeza absoluta, Dona Sofia, esta noite. Absoluta. Levantei-me. Não penso passar mais um segundo sob o mesmo teto que aquele homem. Regressei à casa ao entardecer. A moradia estava silenciosa e fria. Acendi as luzes da sala. A iluminação amarela e quente de sempre agora parecia-me estranha. Não preparei o jantar. Fiz um bule de chá de camomila, sentei-me no sofá e coloquei o acordo de divórcio que o Dr. Costa me tinha enviado por fax sobre a mesa. Às 22 horas, o som familiar do motor do Mercedes do Miguel ressoou lá fora. Tinha voltado, provavelmente depois de levar a Joana à casa, de desfrutar de um agradável jantar com ela e só então se lembrar de que tinha uma esposa à sua espera. A porta abriu-se e o Miguel entrou. Parecia cansado. Afrouxou a gravata. Ainda acordada? Perguntou. Como se nada tivesse acontecido. Tive uma cirurgia muito complicada. Estou exausto. Outra vez a cirurgia. Que mentira tão descarada. Não respondi. Apenas o observei em silêncio. Ele deve ter notado algo estranho no meu olhar, porque parou. Olhou para mim e depois baixou a vista para a mesa de centro. O que é isto? Perguntou, franzindo o sobrolho. Algo que devia ler diz com voz gelida. O Miguel aproximou-se, pegou nos papéis e as palavras acordo de divórcio atingiram-no nos olhos. Viu seu rosto passar do cansaço à surpresa e daí a uma palidez mortal. Folheou as páginas uma a uma e, à medida que lia, as suas mãos tremiam. Quando chegou à parte da divisão de bens, onde se lia o cônjuge B, Miguel Silva, renuncia voluntariamente a todos os seus direitos sobre os bens comuns, incluindo a moradia, o veículo e a totalidade das poupanças, levantou a cabeça bruscamente. "Estás louca?" gritou, atirando os papéis para cima da mesa. "Perdeste o juízo. Quem pensas que és para exigir isto? Esta casa, estas poupanças são o meu sangue e o meu suor. O teu sangue e o teu suor?" Bufei. Era o sorriso que ele mais odiava. "Ou o sangue e o suor que derramaste a cuidar da mãe da tua amante. Disseste-me que ias operar, mas na realidade estavas com ela no quarto 703. Miguel, és um ator magnífico." O rosto do Miguel tornou-se cinzento. Recuou um passo. "Andaste a seguir-me. Não foi preciso. Tu mesmo deixaste o rasto." Peguei no meu telemóvel, abri as fotos do hospital e mostrei-lhes. Que família tão feliz, não é? Tu a descascar uma maçã com ternura, ela apoiada no teu ombro. Que pena que a tua verdadeira mãe, deitada num hospital distrital, não saiba que o seu querido filho está tão ocupado a ser um bom genro para outra. O Miguel ficou a olhar para o ecrã, sem palavras. Gaguejou. "Sofia, posso explicar? Ela é só uma colega." "Uma colega?" Levantei-me e enfrentei-o. "Uma colega de quem cuidas enquanto abandonas a tua mãe moribunda e mentes à tua esposa? Tomas-me por parva. O que é que tu queres?" gritou, tentando recuperar a compostura. "De que serve fazeres um escândalo? O divórcio, de acordo, mas os bens dividem-se. Esta casa é um bem comum. Ainda não entendes?" Voltei ao acordo. "Assinas isto. Vais-te embora voluntariamente de mãos a abanar, e eu guardo silêncio. Este casamento termina discretamente. E se não o fizer?" desafiou-me o Miguel. "Se não o fizeres sorrir, amanhã de manhã, todas estas fotos, a gravação da nossa conversa no hospital, as mensagens do teu irmão, tudo estará sobre a secretária do Dr. Ferreira. Será apresentado ao comitê de disciplina do hospital. E pergunto-me, quão animado estará o fórum interno dos médicos quando souberem que o brilhante doutor Miguel Silva é um adúltero e um mau filho." Olhei-o fixamente nos olhos. "Aquele cargo de subdiretor de cirurgia a que aspiras, achas que continuará a ser para ti?"
Mas, achas que te permitirão continuar a vestir a bata branca? Cada palavra que eu pronunciava era uma faca que se cravava diretamente no orgulho e no maior receio do Miguel. Ele olhou para mim, os olhos cheios de raiva, mas também de um terror absoluto. Sabia que eu não estava a brincar. Sabia que eu tinha contactos. O meu pai e o Dr. Ferreira eram amigos há muito tempo. O Miguel permaneceu imóvel por um tempo. O ar na sala era irrespirável. Finalmente, exalou como se toda a sua energia se tivesse esvaído. A caneta disse como vos ruta. Coloquei uma caneta sobre os papéis. O Miguel pegou nela. A sua mão tremia enquanto assinava o seu nome em cada página do acordo. O rasgar da caneta sobre o papel soava como o rasgar dos nossos 10 anos de casamento. Quando terminou, atirou a caneta para a mesa. Satisfeita? Olhou para mim com os olhos vazios. Muito. Recolhi o acordo, verificando as assinaturas. Agora faz as malas e desaparece da minha casa. Agora mesmo. Não quero voltar a ver a tua cara nem por mais um segundo. O Miguel não disse nada. Subiu as escadas, cambaleando. 30 minutos depois, desceu com uma pequena mala. Sem me olhar, dirigiu-se diretamente à porta. Quando a sua mão estava no puxador, chamei-o. O Miguel virou-se, com o olhar exausto. A tua mãe está no hospital distrital, disse eu. Acho que está muito mal. O teu irmão andou a ligar-te o dia todo. Não conseguia encontrar-te, devias ligar-lhe. Vi um brilho de vergonha cruzar o rosto do Miguel. Assentiu, abriu a porta e saiu. O som da porta ao fechar-se foi seco e definitivo. Fiquei de pé na enorme sala, a olhar para o acordo que segurava nas mãos. Tinha ganho o primeiro assalto, mas sabia que isto ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte, o Miguel e eu encontramo-nos no tribunal. Chegamos muito cedo, assim que abriram. Não trocamos uma única palavra. O Miguel usava óculos de sol que escondiam profundas olheiras. Talvez não tivesse dormido, ou talvez tivesse procurado consolo na sua amante. Não me importava. O processo de divórcio por mútuo consentimento foi rápido. Tínhamos um acordo perfeitamente redigido por um advogado, onde se especificava que o Miguel renunciava voluntariamente a todos os bens. A juíza olhou-nos com alguma surpresa, especialmente ao ver a cláusula da divisão de bens, mas como ambos estávamos de acordo e não havia disputas, aprovou sem mais delongas. Quando saímos do tribunal, tinha nas minhas mãos a sentença de divórcio, um papel fino, mas pesado. Punha fim oficialmente a 10 anos da minha juventude, a 10 anos de amor e ódio. O Mercedes disse com voz desprovida de emoção enquanto estávamos no átrio. Segundo o acordo, tens de me entregar. Onde estão as chaves? O Miguel meteu a mão no bolso do seu casaco e atirou o porta-chaves para um banco de pedra próximo. O som do metal contra a pedra foi estridente. Vou apanhar um táxi, disse ele, virando-se para ir embora. As suas costas estavam direitas, mas eu podia sentir a derrota e a raiva contidas nela. Miguel, chamei-o de novo. Ele parou, mas não se virou. Ligaste ao teu irmão. Como está a tua mãe? O Miguel guardou silêncio por uns segundos. Liguei. Continua na mesma. No hospital distrital disseram que era preciso transferi-la, mas não acho que seja necessário. Com uma boa medicação é suficiente. Trazer lá para aqui é caro e uma maçada. Estou ocupado. Ocupado. Estava ocupado a começar a sua nova vida com a Joana, e até a sua própria mãe se tinha tornado uma maçada. Ao ouvir a sua resposta, o último resquício de compaixão, o último vestígio de afeto conjugal que me pudesse restar, desvaneceu-se por completo. Dei-me conta de que este homem era muito mais cruel e egoísta do que alguma vez imaginara. Não só tinha traído a sua esposa, como também era um mau filho para a mulher que lhe deu a vida. De acordo. Vai-te embora, disse eu. O Miguel perdeu-se na multidão matinal. Fiquei ali, apertando os papéis do divórcio. Não chorei, apenas senti um desprezo infinito. No momento em que ia abrir a porta do carro, o meu telemóvel tocou. Era o Dr. Costa. Dr. Costa, bom dia. Dona Sofia, bom dia. Já está tudo terminado? Sim, está tudo terminado. Tenho a sentença de divórcio nas mãos.
Excelente, a voz do Dr. Costa continuava calma. Ligava-lhe para informar de algo. Acabei de enviar alguém para verificar novamente o estado da sua ex-sogra no hospital distrital. A situação não é boa. O médico de lá diz que ela tem uma insuficiência valvular severa e, com a sua idade, o seu estado é crítico. Sugeriram uma transferência imediata para o Hospital de São José, mas a família, concretamente o Miguel, não concordou. Apenas autorizou um tratamento com medicamentos, dizendo que programaria algo mais tarde. A mim disse-me que estava ocupado, respondi, cerrando os dentes. Correto. Pelo que sei, ele reservou uma pequena viagem à Costa Vicentina com a Joana, usando o cartão de crédito que a senhora já cancelou. Suponho que para celebrar a sua liberdade, uma onda de ira percorreu-me. Então não era que não tivesse dinheiro, era que não o queria gastar na sua própria mãe. Preferia gastá-lo numa viagem com a amante do que a salvar a vida da mãe. Dona Sofia, chamou o Dr. Costa, notando o meu silêncio. O que pensa fazer? Respirei fundo, tentando manter a calma. Obrigada, Dr. Costa. Poderia contactar o Dr. Ferreira do Hospital de São José? Preciso de falar com ele. Com o Dr. Ferreira? De acordo. Marcar-lhe-ei uma reunião agora mesmo. Não interrompi. Não quero uma reunião. Quero falar com ele agora, através do seu telefone. Diga-lhe que a Sofia, a filha do amigo dele, precisa da sua ajuda para um assunto urgente de vida ou morte. Houve uns segundos de silêncio. Entendido. Não desligue, por favor. Aguarde. Fiquei de pé junto ao Mercedes, o carro que outrora simbolizara o sucesso do Miguel e que agora era meu. Olhei para o trânsito denso. Miguel, tu mesmo deitaste tudo a perder, e eu vou recolher tudo o que desprezaste, incluindo a tua mãe. Olá, Sofia. Filha. A voz calorosa e autoritária do Dr. Ferreira soou do outro lado da linha. O Dr. Ferreira era o melhor amigo do meu pai, o cardiologista mais prestigiado do país e o atual diretor do Hospital de São José. Sim, doutor. Bom dia. Lamento incomodá-lo desta forma tão repentina. Não te preocupes, filha. O teu pai está bem? Há tempos que não o vejo. O Dr. Ferreira mantinha o seu tom amável. Sim, o meu pai está bem. Obrigada, doutor. Na verdade, ligo-lhe hoje porque preciso de lhe pedir um favor muito urgente. O que se passa? Diz-me. Não uses formalidades comigo. Respirei fundo e expliquei-lhe a situação de forma concisa. Doutor, a minha ex-sogra está num hospital distrital. O seu estado é muito grave. Tem uma insuficiência valvular severa e precisa de uma operação imediata. Os médicos de lá solicitaram uma transferência para o seu hospital, mas o filho dela, o meu ex-marido Miguel, não deu o seu consentimento. Ouvi o Dr. Ferreira suspirar do outro lado. Provavelmente já tinha ouvido os rumores sobre o Miguel. O círculo médico da cidade não era assim tão grande. Ex-marido? Repetiu ele. Sim, divorciamo-nos esta manhã. Entendo. A sua voz tornou-se séria. É o Miguel. E o que é que queres? Quero trazer. Lá para aqui, disse com firmeza. Quero pedir-lhe que lhe atribua o melhor quarto VIP, que reúna a equipa de especialistas mais competente para uma consulta e que a operem. Eu pagarei todas as despesas até ao último cêntimo. Só tenho uma condição. Isto deve ser mantido no mais absoluto segredo, enfatizei. Não quero que o Miguel nem ninguém saiba que estou por trás disto. Poderia enviar uma ambulância do seu hospital para ir buscar agora mesmo? Invente qualquer desculpa, um programa de ajuda do hospital, o que for. Só preciso que a tragam para aqui em segurança. O Dr. Ferreira guardou silêncio por um momento. Sabia que o estava a pôr numa situação difícil. Isto saía de todos os procedimentos. Sofia, disse ele lentamente, enviar uma ambulância para outro distrito para ir buscar um paciente por um pedido pessoal é muito complicado, mas entendo a tua preocupação. Se deixarmos a mãe dele nas mãos de um mau filho como o Miguel, morrerá sem remédio. De acordo, decidiu. Passa-me os dados dela e os do hospital distrital. Ligarei pessoalmente ao diretor de lá
e solicitarei uma transferência de urgência sob o pretexto de uma consulta especializada. Enviarei uma equipa médica competente na ambulância para ir buscar. O veículo sairá dentro de umas 3 horas. Não se preocupe, doutor. Muitíssimo obrigada. De repente, as lágrimas brotaram dos meus olhos. Foi a primeira vez que chorei desde que descobri a infidelidade do Miguel. Não era por dor, mas por gratidão. Menina tola, riu o doutor Ferreira com afeto. Não chores. Pensa que o faço pelo teu pai, o meu velho amigo. Agora prepara-te para receber. Vou atribuir-lhe o quarto VIP 705, mesmo ao lado do antigo 703. Fiquei gelada. O 703. Doutor, como sabe, sou o diretor do hospital, filha. Como não havia de saber o que se passa aqui? Todo o hospital cochicha sobre como o Miguel cuidou da mãe da enfermeira Joana no 703. Ia chamá-lo à atenção, mas vejo que te antecipaste. Bem feito, Sofia. Uma mulher deve ter esta determinação. Desliguei, sentindo-me muito mais leve. Conduzi imediatamente para o hospital e paguei adiantado uma soma considerável pelo quarto VIP 705. Exigi o melhor serviço, uma enfermeira dedicada, refeições concebidas por um nutricionista e, o mais importante, segurança. Estava a executar o meu plano de piedade filial, um plano para ser a boa filha, que o homem que outrora fora meu marido, o homem que abandonou até a própria mãe pela sua amante nunca foi. A minha ex-sogra, a Teresa, era uma mulher doce. Nos 10 anos em que fui sua nora, nunca me levantou a voz. Ela merecia algo muito melhor. E eu não o fazia só por ela, fazia-o por mim. Este era o primeiro passo da minha vingança, um plano muito mais sofisticado do que simplesmente tirar o dinheiro ao Miguel. Ia fazê-lo pagar pela sua indiferença e falta de piedade filial. Ia fazer com que vivesse o resto da sua vida atormentado pela dor e pelo arrependimento. Às 3 da tarde, a minha ex-sogra, a Teresa, chegou ao Hospital de São José. Eu já estava à espera no átrio. Quando as portas da ambulância se abriram e vi a senhora esquelética e pálida na maca, senti um nó no estômago. Mãe, aproximei-me e peguei na sua mão seca. A Teresa abriu ligeiramente os olhos. Ao reconhecer-me, um sorriso fraco desenhou-se nos seus lábios. Sofia, filha, o que fazes aqui? Estou tão cansada. Não diga nada, mãe, interrompi. Sou eu. Trouxe-a para o melhor hospital. Descanse tranquila. Levaram-na diretamente para o quarto VIP 705, amplo, luminoso e com todas as comodidades. Era como o dia e a noite em comparação com o do hospital distrital. O doutor Ferreira reuniu de imediato a melhor equipa de cardiologia para iniciar uma consulta. Depois de os médicos a examinarem, entrei no quarto. A Teresa estava um pouco mais consciente. Sofia, como é que isto aconteceu? Perguntou-me com voz fraca, segurando a minha mão. O médico de lá disse que era preciso transferir-me, mas o Miguel disse que não era preciso. Como me trouxeste para aqui? Isto deve custar uma fortuna. Sorri e aconcheguei-a com o cobertor. Não se preocupe com isso, mãe. O Miguel anda muito ocupado no hospital ultimamente e não consegue estar atento a tudo. Como sua nora, é meu dever tratar das coisas quando ele não pode. O meu pai é amigo do diretor daqui, por isso fizeram-nos um grande desconto. Não é tanto dinheiro. Tinha de mentir. Não queria que ela se preocupasse. A Teresa olhou para mim com os olhos cheios de gratidão. És uma filha tão boa. Que sorte teve o Miguel em casar-se contigo. Lamento, filha. Ultimamente, ele parece outro. Não diga mais nada, mãe. Coloquei-lhe um dedo nos lábios. Agora só tem de se concentrar em recuperar. Falaremos de outras coisas quando estiver bem. Contratei uma cuidadora, a Dona Graça. Vai assisti-la 24 horas por dia. Cozinha maravilhosamente e é muito atenciosa. Mas o médico diz que na primeira fase do tratamento precisa de repouso absoluto e que as chamadas ou as preocupações podem afetar o seu coração. Se não se importar, eu guardo o telemóvel até estar mais estável. A Teresa assentiu. Sim, filha. Também não tenho a quem ligar agora. Na aldeia só está o Tiago e também anda ocupado.
Fica tu com ele. De acordo. Guardei o telefone. Agora durma um pouco. Eu ficarei ao seu lado. Sabia que não estava certo ficar com o telemóvel dela, mas era a única forma de controlar a situação. Não podia permitir que o Miguel ou o irmão dele, o Tiago, a contactassem. O Miguel estava demasiado ocupado na sua viagem com a amante, e o Tiago era tão inocente que, se soubesse que a mãe estava aqui, de certeza que o diria ao Miguel, e todo o meu plano iria por água abaixo. Estava a criar uma barreira de informação à volta da Teresa. Nessa noite, sentei-me ao seu lado e descasquei-lhe uma maçã, a mesma fruta, mas um ambiente completamente diferente do quarto 703 do dia anterior. Sofia perguntou a Teresa de repente: "Passa-se alguma coisa entre ti e o Miguel?" O meu coração apertou-se, mas sorri. "Mãe, por que pergunta isso? Não são como antes. O Miguel mudou muito, e tu, que és a esposa dele, portas-te melhor do que um filho. Sinto-me mal por ti." Deixei o pedaço de maçã no prato. "Mãe, em todos os casamentos há discussões. O Miguel é um médico brilhante. A pressão do trabalho é enorme e às vezes ele descuida um pouco a família. Não pense mais nisso. Agora concentre-se apenas em recuperar. Se a senhora ficar bem, eu serei feliz." A Teresa olhou para mim com os olhos avermelhados. Não disse mais nada, mas eu soube que no fundo ela entendia tudo. Fiquei com ela até bem tarde e só fui para casa quando ela adormeceu profundamente. Antes de sair, dei instruções rigorosas a Dona Graça. "Dona Graça, para além dos médicos e de mim, se alguém vier visitar a senhora, ligue-me primeiro. Não deixe entrar ninguém, mesmo que digam que são da família." "Entendido, Dona Sofia." Saí do hospital e respirei o ar fresco da noite. Tudo tinha apenas começado. "Miguel, de certeza que te estás a divertir imenso na Costa Vicentina. Aproveita tudo o que puderes, porque quando voltares, descobrirás que não só perdeste a tua mulher e o teu patrimônio, mas também a tua mãe, de uma forma que nem sequer imaginas." A velha moradia, cheia de 10 anos de memórias com o Miguel, agora parecia fria e demasiado grande. Cada canto da casa recordava-me a sua imagem, as suas mentiras, a sua traição. Não podia continuar a viver ali. No dia seguinte, liguei a uma imobiliária. Decidi alugar a moradia. Graças à sua boa localização e ao seu interior luxuoso, foi alugada rapidamente a uma família de expatriados por um preço muito alto. A renda seria destinada a pagar as despesas médicas da Teresa e a minha nova vida. Ao mesmo tempo, usei as minhas poupanças pessoais, as que ganhara na empresa farmacêutica antes de conhecer o Miguel, e comprei um apartamento de luxo num condomínio em Belém. Era um empreendimento novo, com segurança impecável, instalações modernas e, o mais importante, suficientemente longe daquele passado. Não levei muitas coisas. Alguma roupa, alguns livros e a única fotografia de casamento que não me atrevi a deitar fora. Não porque restasse amor, mas para me recordar da minha estupidez dos últimos 10 anos. Atirei-a para o fundo da gaveta mais profunda do meu novo armário. O meu novo apartamento ficava no 30, ver o andar, e tinha uma varanda com vista para o rio. Daqui, podia ver a paisagem noturna da cidade, com as luzes a brilhar como joias. Servi um copo de vinho e fiquei na varanda, a respirar o ar fresco. Esta foi a primeira noite em que me senti verdadeiramente livre. Não mais longas noites à espera de um marido, não mais jantares frios, não mais suspeitas nem dor. Enquanto isso, noutra parte da cidade, o Miguel e a Joana também começavam a sua nova vida. Depois de sair de mãos a abanar, sem casa nem carro, o Miguel teve de alugar um apartamento velho nos subúrbios com o pouco salário que lhe restava. Claro, não estava sozinho. A Joana mudou-se com ele imediatamente. Estava exultante com a sua vitória. O homem que ela admirava, o médico brilhante, era agora só seu. A Joana gabava-se às amigas de que o Miguel tinha escolhido o amor em detrimento do material. Não sabia, ou fingia não saber, que o Miguel a tinha escolhido porque não lhe restava outra opção.
Segundo as informações que o Dr. Costa me passou, que ainda tinha alguém a vigiar o Miguel, a vida deles não era tão idílica como imaginavam. O apartamento alugado era pequeno e quente. O luxuoso Mercedes fora substituído pela velha scooter da Joana. O Miguel, que estava habituado a que eu tratasse de tudo, agora tinha de fazer tudo sozinho. Começaram a discutir. A Joana queria um casamento, um reconhecimento. Mas o Miguel não estava com disposição para pensar nisso. Tinha perdido tudo e estava ressentido e irritável. Descarregava a sua frustração na Joana. "Não te apercebes que por tua culpa perdi tudo?" gritou-lhe ele numa das suas discussões. "Por minha culpa. Foi por culpa da tua ex-mulher. És um cobarde que não se atreveu a lutar." A Joana não se calou. "Tu que sabes, aquela louca tinha todas as provas. Se eu as tivesse exposto, agora não teria nem o meu trabalho. Eu não sabia que a sua ex-mulher louca estava na varanda de um apartamento de luxo, a beber vinho e a observar, luz de cima. Eles pensavam que, com a assinatura do divórcio, tudo tinha terminado. Pensavam que o Miguel tinha perdido o seu patrimônio, mas tinha salvo a sua reputação e ganho o amor verdadeiro. Enganavam-se. Para mim, recuperar os bens foi apenas o primeiro passo. A verdadeira guerra tinha acabado de começar. Olhei para o meu telemóvel. Tinha passado quase um mês. O Dr. Ferreira informou-me de que a saúde da Teresa estava a recuperar muito bem após a operação. A ferida tinha cicatrizado. O seu coração estava estável e já podia dar pequenos passeios pelo quarto. Sorri. Tinha chegado o momento. O momento de o Miguel saber que ainda tinha uma mãe e o momento de a Joana saber que o preço por roubar o marido de outra era muito mais do que viver num apartamento pequeno. Liguei ao Dr. Costa. "Dr. Costa, chegou a hora de o filho pródigo saber onde está a sua mãe." De volta ao pequeno e desarrumado apartamento alugado, o Miguel recebeu uma chamada do seu irmão Tiago, que estava na aldeia. "Miguel, já voltaste? Levo semanas a tentar ligar-te." A voz do Tiago soava aterrorizada. Irritado, o Miguel respondeu-lhe bruscamente. "Por que tanto alarido? Estou exausto." "O que se passa?" "A mãe desapareceu, irmão." O Miguel ficou gelado. "O quê? Como assim desapareceu? Ela estava no hospital distrital. Isso é que é estranho. Quando fui visitá-la, uma enfermeira disse-me que a tinham transferido para um hospital maior. Perguntei-lhe para onde e ela só me disse que uma ambulância muito boa do Hospital de São José, em Lisboa, a tinha vindo buscar. Pensei que tinha sido tu a organizar tudo e fiquei tranquilo. Mas ontem liguei-te e disseste-me que não sabias de nada. Fui a correr ao Hospital Distrital e voltei a perguntar. Mostraram-me os papéis da transferência, assinados pelo diretor de lá e pelo Dr. Ferreira de Lisboa. Mas disseram-me que era um caso de consulta especial e que não tinham dados da paciente. Agora estou no Hospital de São José à procura dela, mas ninguém sabe nada de uma paciente chamada Teresa. Irmão, onde está a mãe?" O Miguel começou a assustar-se a sério. Tinha abandonado a sua mãe, mas afinal de contas era a sua mãe. Se ela tivesse realmente desaparecido, não saberia o que dizer aos seus familiares. "Otzalmote, onde estás agora?" gritou o Miguel, mas a sua voz já tremia. "Estou na entrada do Hospital de São José. Vem agora mesmo, por favor." O Miguel ignorou a Joana, que lhe gritava a perguntar o que se passava, e pegou nas chaves da scooter. Saiu disparado de casa em direção ao hospital. Este era o meu plano. Tinha pedido ao Dr. Ferreira que não registrasse a informação da Teresa no sistema geral. Estava internada sob outro nome, num registro médico confidencial, diretamente sob a supervisão do diretor. Só eu, o Dr. Ferreira e a equipa médica que a tratava diretamente sabíamos disso. Por isso, o irmão do Miguel, o Tiago, não conseguiu encontrar, lá por mais que procurasse. E claro, foi o Dr. Costa quem se encarregou de que a notícia chegasse ao Tiago por acaso. Pediu a um conhecido do hospital distrital que deixasse cair ao Tiago o quão indiferente era o seu irmão e que ninguém sabia para onde tinham transferido a sua mãe. O Miguel chegou ao hospital com o rosto pálido. Encontrou-se com o Tiago, que estava sentado, nervoso, na entrada. "O que se passou? Encontraste-a?"
Não. Procurei por todo o hospital. Não há nenhuma paciente com o nome da nossa mãe. Todos dizem que não deram entrada a ninguém com esse nome. O Miguel começou a enfurecer-se. Ele era médico aqui, tinha contactos. Dirigiu-se diretamente à administração e mostrou o seu cartão de identificação de médico. Sou o doutor Miguel Silva, do Departamento de Cirurgia. Quero verificar a informação de uma paciente de 70 anos, Teresa Silva, transferida de um hospital distrital há aproximadamente um mês. O administrativo procurou no computador e depois abanou a cabeça. Lamento, Dr. Silva. Não há nenhuma paciente com esse nome no sistema no último mês. Procure bem. Como é possível que não esteja? Disseram-me que há um documento de transferência assinado pelo Dr. Ferreira. O Miguel bateu na mesa. Doutor, por favor, acalme-se, disse o administrativo, desconfortável. Os documentos assinados pelo diretor são todos confidenciais. Não temos acesso a eles. O senhor, sendo deste hospital, conhece os procedimentos melhor do que ninguém. Se quiser, pode ir ao gabinete do diretor e perguntar diretamente. O Miguel ficou gelado. Não podia ir ver o Dr. Ferreira. O Dr. Ferreira era amigo do meu pai. Com o assunto do divórcio e os rumores recentes, não tinha cara para o enfrentar. Saiu, cambaleando. Sentia-se impotente. Deu-se conta de que, depois de me deixar, tinha perdido todos os seus contactos e a sua rede de apoio. Agora era apenas um médico comum. Irmão, e agora? Soluçou o Tiago. Onde poderá ter ido a mãe? E se lhe aconteceu alguma coisa má? Cala-te, gritou o Miguel. Já pensarei em algo. Mas em que podia ele pensar? Começou a perguntar aos seus antigos colegas, às enfermeiras que conhecia, mas depois de a Joana já ter espalhado o rumor de que o Miguel tinha sido abandonado pela ex-mulher por lhe ser infiel, agora todos o olhavam com pena ou até com desprezo. Ninguém queria ajudar um homem em desgraça. O Miguel desabou num banco do hospital. Pela primeira vez na sua vida, sentiu um medo genuíno. A sua mãe tinha desaparecido. A sua carreira era instável e o seu amor estava cheio de discussões. Tinha perdido tudo. O Miguel e o Tiago passaram 2 dias a procurar em vão. Até foram ao antigo bairro onde o Miguel e eu vivíamos para perguntar se eu sabia de algo. Mas a moradia estava fechada a 7 chaves. Deambularam até a mercearia à entrada do bairro, gerida pela Dona Lourdes, uma vizinha de longa data que nos conhecia desde que o Miguel e eu nos casamos. Procuram a Sofia? Disse a Dona Lourdes, sorvendo o seu café. Mudou-se há algum tempo. Vendeu a casa? Não, acho que a alugou. Agora vive nos apartamentos de luxo em Belém. Dona Lourdes perguntou ao Tiago com cautela. A senhora sabe onde está a nossa mãe agora? Ela está doente e desapareceu. A Dona Lourdes olhou para os 2 irmãos e suspirou. Desaparecida? A vossa mãe está a viver como uma rainha. Eu pensava que tinha sido tu a organizar tudo, Miguel. O Miguel ficou atônito. O que quer dizer, Dona Lourdes? Sabe onde está a minha mãe? Na semana passada, doíam-me as costas, contou a Dona Lourdes. A Sofia levou-me ao hospital de São José. É uma rapariga fantástica, não como dizem os rumores. Tratou de mim do princípio ao fim. Quando terminamos, disse-me para esperar um momento, que ia visitar a sogra. Como fiquei curiosa, subi para ver. Minha nossa, a vossa mãe, a Dona Teresa, estava num quarto VIP dos melhores. O quarto era enorme, limpo e até tinha uma cuidadora dedicada. Agora tem boa cor e pode caminhar. Estive a conversar com ela um bocado. Não parava de elogiar a boa nora que tinha. Eu pensava que tinha sido tu a preparar tudo. O Miguel e o Tiago olharam um para o outro, chocados. Que número de quarto, Dona Lourdes? No Hospital de São José, certo? Perguntou o Miguel apressadamente, com as mãos a tremer. VIP 705. No 7º piso, vês logo. Vá, bebam um copo de água e vão vê-la. Com uma nora que cuida dela assim, dá gosto. A Dona Lourdes não reparou na expressão do Miguel. O Miguel, sem tempo para mais nada, arrastou o Tiago para o parque de estacionamento e conduziu como um louco. Não podia acreditar. A Sofia tinha feito tudo isto. Por quê?
Depois de lhe tirar tudo, agora fazia isto para o humilhar? O Miguel subiu a correr para o 7º piso. Não precisava de perguntar o caminho. Tinha trabalhado ali, conhecia-o bem. 705. A porta de madeira estava entreaberta. O Miguel empurrou a porta e ficou paralisado pela cena que tinha diante dele. A sua mãe, a Teresa, estava sentada num cadeirão de veludo com uma fina manta de lã sobre os joelhos. Estava a ver televisão e, ao seu lado, a cuidadora, a Dona Graça, descascava com cuidado um prato de frutas de várias cores. A Teresa era outra pessoa. Tinha boa cor e o cabelo bem penteado. Tinha ganho pelo menos 5 quilos desde que estava no hospital distrital. "Mãe!", chamou o Tiago em voz baixa e depois desatou a chorar, correndo para a abraçar. A Teresa sobressaltou-se, mas depois emocionou-se. "Tiago, filho, como sabias que eu estava aqui?" O Miguel ficou pregado à porta. Olhou para sua mãe, para o quarto. Era o quarto VIP mais caro. Um dia ali custava o mesmo que o seu salário de um mês. Tudo era de primeira qualidade. "Miguel, tu também vieste?", chamou-lhe a Teresa, contente por o ver. "Aproxima-te. Ai, que magro estás." O Miguel entrou no quarto como se tivesse grilhetas nos pés. Olhou para sua mãe e não conseguiu dizer nada. Tinha um nó na garganta. Era médico e sabia o quão bem cuidada ela estava. A cicatriz da operação que supôs ser do coração estava curada. Aquela boa cor era a de uma pessoa completamente recuperada. "Senhora, quem são estes 2 senhores?" A Dona Graça levantou-se, interpondo-se entre os desconhecidos e a Teresa. "São os meus filhos", apresentou-os a Teresa alegremente. "Este é o meu filho mais velho, o Miguel. Trabalha como médico neste hospital. E este é o mais novo, o Tiago." A Dona Graça disse, "Ah", e olhou para o Miguel com uma expressão estranha. Não era o olhar de respeito para com um médico, mas de desprezo. "Bom dia", disse a Dona Graça com voz pouco amável. "Obrigada por virem ver a senhora." Mãe conseguiu dizer o Miguel por fim. "O que fazes aqui? Quem te trouxe?" "A Sofia. Quem mais havia de ser?", disse a Teresa com orgulho. "Aquela rapariga é um anjo. Tratou de mim desde que eu estava no hospital distrital. Contratou o melhor médico, conseguiu-me o melhor quarto. Vem ver-me todos os dias. Descasca-me maçãs, conversa comigo. Olha, já estou completamente recuperada." O Miguel sentiu como se lhe tivessem dado uma bofetada invisível na cara. "A Sofia, sempre a Sofia." Nesse momento, a Dona Graça disse em voz alta, como que para o Miguel ouvir, "Tem razão a senhora. Trabalho como cuidadora há muitos anos e nunca conheci ninguém tão bom como a Dona Sofia. Cuida dela com um esmero incrível. Pagou do seu bolso os milhares de euros da fatura do hospital. Todos os dias me diz para lhe preparar isto e aquilo, tudo comida nutritiva. Em contrapartida, ao seu filho não lhe viu o cabelo uma única vez. A Dona Graça não teve papas na língua. A Dona Sofia também me avisou. Disse que, depois da operação ao coração, ela precisava de tranquilidade absoluta, que ninguém a incomodasse. Suponho que agora que está melhor, ela deixou que vos avisassem." O Miguel ficou ali, consumido por uma vergonha e uma culpa extremas. Lembrou-se das palavras que dissera no tribunal. "Trazer, lá para aqui é caro e uma maçada. Estou ocupado." Tinha abandonado a sua mãe. Em contrapartida, a sua ex-mulher, a quem traíra, tinha a salvo, tinha-lhe dado uma vida melhor. Esta comparação destroçou o Miguel. Era um mau filho, uma pessoa horrível. Comparado com a Sofia, era pior do que uma besta. "Miguel, o que se passa contigo? Estás muito pálido", preocupou-se a Teresa. A imagem da sua mãe, sã e com boa cor no luxuoso quarto VIP, e o olhar desdenhoso da cuidadora, repetiam-se na sua cabeça sem parar. Vergonha, culpa e um ligeiro vislumbre de raiva. Por que é que a Sofia tinha feito aquilo? O que queria ela provar? Que era uma santa e ele um lixo? Entrou em casa de rompante. O quarto estava desarrumado e cheirava a comida da noite anterior.
A Joana estava sentada no sofá com as pernas cruzadas, com uma máscara de pepino na cara, a mexer-se ao ritmo da música. Já voltaste. Tirou os auscultadores e, ao ver a cara de funeral do Miguel, irritou-se. Por que tens essa cara de cão sovado? Encontraste a tua mãe? Sim, respondeu o Miguel secamente, atirando as chaves para cima da mesa. Então pronto. Onde está? Está bem? Perguntou a Joana, mas a sua voz não mostrava qualquer interesse. Voltou a concentrar-se em fazer a manicura. O Miguel desabou numa cadeira, agarrando a cabeça. Por onde começar? A mãe está no hospital de São José, no quarto VIP 705. A Joana levantou a cabeça de repente. O quê? Um quarto VIP? Estás louco? De onde vamos tirar o dinheiro para pagar isso? Vais vender a scooter? Não, disse o Miguel com voz cansada. A Sofia fez tudo. A Joana levantou-se de um salto, quase derrubando o frasco de verniz. O quê? Aquela louca. E por que faria ela uma coisa dessas? Pagou a fatura do hospital, assentiu o Miguel. A mãe diz que ela tratou de tudo. A operação ao coração, a cuidadora dedicada, as centenas de milhares de euros da fatura. Tudo foi ela. O ar na sala gelou. A Joana olhou para o Miguel com uma mistura de suspeita e raiva. Os ciúmes que reprimira durante tanto tempo explodiram. Eu sabia, gritou. Eu sabia. Sabia que aquela mulher não ia fazer uma boa ação de borla. Tem um motivo. Quer usar a tua mãe para te manter preso. Quer mostrar-me que ela é rica e nobre e que eu não sou nada. Que disparate estás para aí a dizer, gritou. O Miguel. A Sofia, não é? Estás a defendê-la. A Joana fuzilou-o com o olhar. Ainda defendes a ex-mulher que te pôs na rua? Miguel, és parvo? Não vês? Ela está a humilhar-te. Está a humilhar-me a mim. Quer que toda a gente saiba que és um mau filho que abandonou a sua mãe idosa, que a sua ex-mulher teve de a cuidar, e que eu sou uma vadia a quem não importa que a sogra esteja doente. As palavras da Joana acertaram em cheio no ponto fraco do Miguel. Era exatamente o que ele sentira momentos antes, mas quando a Joana o verbalizou, adquiriu outro significado. Ele não queria admitir que se sentia humilhado. Ela salvou a minha mãe. Devias estar agradecida, tentou ele argumentar. Agradecida, troçou a Joana. Uma troça cheia de veneno. Agradecida por ela te ter roubado o teu direito como filho? Agradecida por te ter feito passar por um cobarde à frente da tua própria mãe? Como achas que a tua mãe te vai ver quando recuperar? Estará eternamente grata à sua ex-nora, e a mim ver-me-á como uma inimiga. O Miguel ficou gelado. Não tinha pensado nisso. Estava apenas mergulhado na sua culpa. Não. A Joana passeava de um lado para o outro no quarto. Não vou deixar que ela se safe. Tu és o filho da tua mãe. Tens de recuperar o teu direito de cuidar dela. Não podes deixar que ela faça o que quer. Recuperá-la? Como? O Miguel estava exausto. Quem paga a fatura do hospital? Quem paga a cuidadora? Querida, nem sabemos de onde vamos tirar o dinheiro para a renda deste mês. Não me importa. A Joana tirou o frasco de verniz para a mesa. Isso é contigo. És médico, tens contactos. Não podes deixar a tua mãe continuar lá. Não podes deixar que aquela mulher vá todos os dias exibir a sua generosidade. Tens de ir e dizer à tua mãe a verdade, que és tu que estás a cuidar dela, que aquela mulher só está a pagar em teu nome. Estás louca? Quem vai acreditar nisso? Então, traza para casa, ordenou a Joana. Traza para aqui. Eu cuidarei dela. Vou mostrar-lhe que tipo de nora sou. Vou mostrar-lhe que não sou como aquela mulher que tenta comprar o afeto com dinheiro. O Miguel olhou para a Joana e depois para o apartamento pequeno e desarrumado. Trazer a Teresa, recém-operada ao coração, para este lugar para ser cuidada pela Joana, que nem sequer se cuidava a si mesma, não conseguia imaginar. Não abanou o Miguel a cabeça. A mãe acabou de ser operada. Precisa das melhores condições. Aqui não. Então não confias em mim? Gritou a Joana, e as lágrimas começaram a correr-lhe pelas bochechas. Desprezas-me? Achas que não sei cuidar de ninguém? Ou tens medo que, se ela estiver aqui, já não tenhas desculpa para voltar a ver a tua ex-mulher? Que ainda sentes algo por ela? Pelo amor de Deus, o que estás a dizer?
O Miguel bateu na mesa. Podes deixar-me em paz? Não. Não até resolveres isto de uma vez por todas. Tens de escolher, ou ela ou eu. Se me escolheste a mim, tens de ser consequente com a tua escolha. Tens de ir ao hospital e recuperar a tua mãe. Senão, o nosso caso acabou. A Joana lançou o seu ultimato, correu para o quarto e bateu com a porta, deixando o Miguel sozinho no meio do caos. Amor, carreira, família, uma vez pensou que tinha tudo. Agora não lhe restava nada. Estava encurralado, sem saber para onde ir. A guerra fria entre o Miguel e a Joana continuou durante todo o dia seguinte. O Miguel ainda tinha de ir trabalhar para o hospital, mas a sua mente não conseguia concentrar-se. Passava pelo corredor do 7º piso e olhava para o 705, mas não se atrevia a entrar. Tinha medo de enfrentar a sua mãe, medo do olhar da Dona Graça. Tinha medo de me enfrentar a mim. Tinha medo que eu o olhasse com o sorriso de uma vencedora, vendo-o como um perdedor. Ele não sabia que eu estava a evitar esse momento de propósito. Sabia que ele tinha vindo. A Dona Graça tinha me informado de tudo. Quando Miguel voltou para casa, o ambiente continuava tenso. A Joana não tinha preparado o jantar, e a casa estava ainda mais desarrumada. O Miguel estava irritado, mas não sabia o que fazer. Estava encurralado. Não podia cumprir a exigência da Joana de recuperar a sua mãe porque não tinha dinheiro. A Joana, depois de um dia inteiro de reflexão, sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Era enfermeira e entendia o poder da opinião pública no hospital. Sabia que se deixasse a Sofia continuar a conquistar a Teresa quando esta recuperasse, de certeza que elogiaria a Sofia e falaria mal do Miguel. Isso afetaria diretamente a reputação do Miguel e, claro, a sua. A Joana estava ansiosa, tinha arriscado tudo para conseguir o Miguel. Não ia permitir que a Sofia lhe arrebatasse de novo apenas com um pouco de dinheiro. Tinha de agir, tinha de reafirmar a sua soberania. Decidiu que se o Miguel não o fizesse, ela mesma o faria. Iria ao hospital, não como enfermeira, mas como a futura nora que visita a sogra. Mostraria a Teresa que ela era agora a mulher do Miguel. Mostraria a Sofia que não se ia deixar pisar. Na manhã seguinte, a Joana pediu o dia de folga. Passou a manhã inteira a preparar-se. Escolheu o vestido mais caro que o Miguel lhe comprara na Costa Vicentina, um vestido branco puro que realçava sua figura. Maquilhou-se de forma vistosa e ondulou o cabelo. Correu ao mercado e comprou um cesto de fruta de importação grande e caro, do tipo que se vê nos quartos VIP. Pensou que tinha de fazer uma entrada perfeita, muito glamourosa, para que nem a Teresa, nem a Sofia a pudessem menosprezar. Pelas 10 da manhã, a Joana, cambaleando nos seus saltos altos e carregando o cesto de fruta, dirigiu-se ao quarto VIP 705. Passou deliberadamente devagar pela zona da ala de cirurgia para que as suas outras colegas enfermeiras a vissem. Queria que toda a gente soubesse que ela estava agora numa posição diferente. Ao chegar à porta do 705, em vez de bater, empurrou a porta para entrar. Imaginou-se a entrar com um sorriso radiante, dizendo: "Bom dia, senhora. Sou a Joana, a futura esposa do Miguel." Mas foi detida de imediato. A cuidadora, a Dona Graça, interpôs-se na porta. "Quem é a senhora? A quem procura?" A voz da Dona Graça era firme e cheia de desconfiança. Tinha sido avisada muito claramente por mim. A Joana parou. O seu sorriso falso congelou. Não esperava que uma cuidadora lhe barrasse o caminho. "Sou a Joana. Venho visitar a mãe do Dr. Miguel Silva." A Joana tentou recuperar a confiança, levantando o queixo. "Dê-me licença, por favor." "Vem visitar a Dona Teresa," disse a Dona Graça, cruzando os braços. "Lamento, menina. A minha patroa, a Dona Sofia, deu instruções para que qualquer pessoa que queira visitar a senhora deve ter a sua permissão. Já ligou a Dona Sofia?" "Sofia!" A Joana cerrou os dentes. Outra vez a Sofia. Que direito tinha ela? Era apenas a ex-mulher. "Eu sou a Joana." Estufou o peito. "A futura noiva do Miguel. Venho visitar a minha futura sogra." "O que tem essa mulher a ver com isto?" "Senhora, é uma cuidadora ou um cão de guarda?
Cuidado com o que diz. A senhora é que tenha cuidado. Eu trabalho aqui, sigo as regras de quem me contrata. A dona Sofia paga, a dona Sofia manda. Noiva, diz você? Tem papéis? O senhor Miguel não me disse nada. Ontem, quando ele e o senhor Tiago vieram, não a apresentaram. Lá de dentro, a Teresa ouviu o alvoroço e perguntou, preocupada: Dona Graça, o que se passa? Nada, senhora. Alguém se enganou no quarto, gritou a Dona Graça. A Joana enfureceu-se ainda mais. Ser humilhada por uma cuidadora no corredor do hospital, à vista das suas colegas enfermeiras e médicos, era uma afronta. Não me importa. A Joana empurrou com força a Dona Graça. Vou entrar. Senhora, sou a Joana, a futura esposa do Miguel, gritou, tentando entrar. A Dona Graça bloqueou-a novamente, e o cesto de fruta caiu ao chão, espalhando maçãs e uvas por todo o lado. Que escândalo é este? Por que tanto barulho? Uma voz autoritária ressoou. O doutor Ferreira apareceu no final do corredor com a sua bata branca de médico. Acompanhavam-no outros médicos, provavelmente na sua ronda pelos quartos. Claro, esta aparição não foi coincidência. Eu sabia que a Joana agiria. Tinha pedido ao doutor Ferreira que passasse casualmente por esta zona às 10 em ponto. Diretor. A Joana reconheceu imediatamente o doutor Ferreira e sobressaltou-se, mas ainda assim alçou a voz. Diretor, olhe para esta mulher. Eu só queria visitar a mãe do Dr. Miguel Silva e ela não me deixou entrar. Empurrou-me. O Dr. Ferreira olhou para a Joana de cima a baixo. O seu olhar era frio. Tinha visto todo tipo de pessoas e sabia perfeitamente o que aquela cena significava. Enfermeira Joana, de medicina interna. Certo? Disse com voz tranquila. Esta é a zona VIP. Requer-se silêncio absoluto. A paciente do quarto 705 acabou de ser operada ao coração. Não pode ser perturbada. Você é enfermeira. Devia saber isso melhor do que ninguém. Eu sei, mas sou da família, argumentou a Joana. Família? O Dr. Ferreira franziu o sobrolho. Segundo o historial médico da paciente Teresa Silva, a única tutora responsável é a senhora Sofia. A senhora Sofia pediu ao hospital que garantisse o repouso absoluto da paciente. O que é que a senhora é para a paciente? Sou a futura noiva do Dr. Miguel Silva. O filho dela? Gritou a Joana, como se fosse um talismã. Oh, Dr. Ferreira troçou. Uma troça que a Joana nunca esqueceria. Futura noiva. Neste hospital não trabalhamos com esses títulos. Trabalhamos com a lei. A senhora Sofia tem a autoridade. Além disso, o Dr. Ferreira baixou a voz. Sabia que o Dr. Miguel Silva foi suspenso de funções? Esta frase foi como um raio em céu sereno para Joana. Ficou em choque. O quê? Suspenso? Por quê? Isso é um assunto interno do hospital. Mas aconselho a esta enfermeira, o doutor Ferreira apontou para a Joana, que não ande por onde não é chamada, que não faça coisas que uma enfermeira não deve fazer e que volte para o seu departamento para trabalhar. Perturbar a ordem do hospital é uma falta grave. O doutor Ferreira virou-se para a Dona Graça. Dona Graça, continue com o seu trabalho. Já avisei a segurança. Ninguém que não esteja na lista da senhora Sofia pode entrar, sob nenhuma circunstância. Sim, diretor. A Dona Graça inclinou a cabeça. Oh, Dr. Ferreira. E os médicos foram-se embora, deixando a Joana sozinha no corredor. Os olhares dos seus colegas que passavam, cochichando e apontando, alguns com pena, outros com regozijo. Ela, tão elegantemente vestida e maquilhada, agora estava de pé no meio de um monte de fruta espalhada, parecendo tão miserável como uma galinha depenada. A Joana não conseguiu suportar a humilhação. Gritou, deu meia volta e saiu a correr do corredor, pisando a fruta. Eu estava numa escada próxima, a presenciar toda a peça. Sorri. Este drama foi muito bem interpretado. E o mais importante, a câmara de segurança de alta definição mais nítida do corredor da Zona VIP gravou tudo. Tirei o meu telemóvel e liguei ao Dr. Costa. Dr. Costa, está na hora de conseguir esse vídeo e preparar-me uma carta.
Nessa mesma tarde, obtive o vídeo da câmara de segurança do hospital. O vídeo capturava cada detalhe com uma clareza cristalina. O aspecto vistoso, mas vulgar da Joana, a sua atitude arrogante ao proclamar, se noiva, o momento em que empurrou a Dona Graça, o cesto de fruta a espalhar-se por todo o lado e o clímax. Quando fez uma cena, foi repreendida pelo Dr. Ferreira e, finalmente, fugiu humilhada. Comecei a redigir uma carta. Era uma carta de denúncia anônima, assustadoramente detalhada. Não a escrevi com o tom emocional de uma esposa traída. Escrevia com o tom de um membro do pessoal médico indignado que não podia permanecer em silêncio por consciência profissional. Comecei por elogiar a longa tradição de ética médica do Hospital de São José. Depois, lancei as minhas cartas. Disse que, enquanto o Dr. Miguel Silva negligenciava o seu trabalho para cuidar da mãe da sua amante, a sua própria mãe, Teresa Silva, estava em estado grave num hospital distrital, abandonada por ele. Apresentei como prova as mensagens e o historial médico do hospital distrital. Lancei a pergunta: pode um médico que é capaz de abandonar cruelmente até a sua própria mãe ter a ética médica suficiente para tratar os pacientes? Merece um homem que passa o seu tempo de trabalho a cuidar da mãe da sua amante estar nas fileiras do hospital? E o golpe final. Apresentei o vídeo daquela mesma manhã. Disse que depois de o doutor Miguel Silva e a enfermeira Joana serem descobertos pela sua muito amável e rica ex-mulher e se divorciarem, a enfermeira Joana, longe de se envergonhar, tornara-se ainda mais descarada. Naquela manhã, no corredor da zona VIP, vestida de forma provocadora, proclamando-se noiva, tinha irrompido pelo quarto 705, onde a ex-mulher cuidava da sua ex-sogra, fazendo uma cena, empurrando a cuidadora e agitando uma paciente recém-operada ao coração, ao ponto de quase lhe provocar um ataque. O vídeo completo da câmara de segurança gravava tudo. Concluí: as ações de violação da ética profissional do Dr. Miguel Silva, adultério, abandono da sua mãe idosa e o comportamento da enfermeira Joana como amante perturbadora da ordem do hospital estão a causar uma enorme indignação entre todo o pessoal médico. Instamos o Conselho de Administração e o Comitê de Disciplina a que investiguem a fundo, esclareçam os factos e os tratem com severidade, para devolver um ambiente limpo ao hospital e proteger a imagem da bata branca. Reli a carta. Estava perfeita. Cada frase apontava diretamente para o ponto fraco do Miguel, a sua reputação e a sua carreira. Não enviei um e-mail. Imprimi a carta sem deixar rastro. Coloquei todas as provas, o vídeo, as fotos, a gravação numa pen USB. Na manhã seguinte, contratei um serviço de estafetas anônimo para enviar um pacote diretamente ao presidente do Comitê de Disciplina do hospital e outro idêntico para o gabinete do Dr. Ferreira. O Dr. Ferreira saberia o que fazer. O vento tinha começado a soprar. Agora, só tinha de esperar que o barco do Miguel e da Joana naufragasse. 2 dias depois de a carta anônima ser enviada, todo o Hospital de São José sofreu um terremoto subterrâneo. A carta e as provas irrefutáveis da pen USB foram apresentadas numa reunião de urgência do Conselho de Administração e do Comitê de Disciplina. Tudo foi mais rápido do que eu esperava. O doutor Ferreira, como diretor, expressou a sua extrema ira e decepção. Ordenou que o assunto fosse esclarecido e tratado com severidade, sem exceções. Imediatamente o Miguel foi convocado à sala de disciplina. Entrou na sala sem saber o que se passava. Mas quando o presidente do comitê de disciplina lhe pôs à frente as fotos dele a cuidar da mãe da Joana, reproduziu a gravação de áudio e, finalmente, projetou no grande ecrã o vídeo da Joana a fazer uma cena no corredor VIP, o rosto do Miguel ficou sem uma gota de sangue. Como explica tudo isto, Dr. Silva? A voz do presidente era gélida. O Miguel mal conseguia manter-se de pé. Não conseguia explicar. As provas eram demasiado evidentes. Gaguejou. Foi uma armadilha. É a vingança da minha ex-mulher. Não nos interessa o motivo, interrompeu o presidente. Só nos interessam os factos.
Teve um caso com a enfermeira Joana. Sim. Abandonou a sua mãe idosa. Sim. A sua amante fez uma cena no hospital. Sim, mas não há mas. O conselho de administração decidiu. Até que saiam os resultados finais da investigação, o doutor Miguel Silva fica suspenso de funções durante 3 meses. Durante este período, suspendem-se todos os seus emolumentos. A enfermeira Joana também fica suspensa durante 1 mês e, após escrever uma carta de autocrítica, será transferida para o departamento de nutrição. O Miguel cambaleou, a ponto de desabar. Suspensão de funções. O seu sonho de ser subdiretor tinha se feito em pedaços. A reputação que construíra durante toda a sua vida tinha desmoronado numa só manhã. A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora. Todo o hospital, desde os médicos até as enfermeiras e cuidadores, cochichava sobre o Miguel e a Joana. O brilhante doutor Miguel Silva agora levava o rótulo de adúltero, mau filho e homem medroso da sua esposa. E a rapariga sexy de medicina interna, a Joana, tornara-se uma vadia, uma mulher estúpida que destruía famílias. O Miguel saiu da sala de disciplina como uma alma penada. Passou pelos pisos e os olhares dos seus colegas já não eram de respeito, mas de desprezo e pena. Não teve coragem de voltar ao seu departamento. Pegou na scooter e foi para casa a toda pressa. Precisava de um lugar para descarregar a sua ira. Entrou de rompante no apartamento alugado. A Joana estava a ouvir música com a sua máscara de pepino. Ainda não soubera da má notícia. Já voltaste? Que cara é essa? A tua ex-mulher tramou-te outra vez. Cala-te! Rugiu o Miguel como uma besta ferida. Correu e deu uma bofetada na Joana com todas as suas forças. O golpe fê-la rolar do sofá. Os pedaços de pepino voaram por todo o lado. Bateste-me, cobriu ela o rosto, em choque. Bater-te? Quero matar-te. O Miguel apontou para a Joana com os olhos injetados de sangue. Isto tudo é por tua culpa. Sabes o que acabaste de arruinar? O que é que eu fiz? Começou a chorar a Joana. O que fizeste? Olha para esta resolução de suspensão de funções. O Miguel atirou-a para cima da mesa. Pelo teu jogo estúpido de futura noiva, suspenderam-me de funções. Estás contente agora? Arruinaste toda a minha carreira. A Joana pegou no papel, leu-o e tremeu. Suspenso? Como é possível? Eu só fui visitar. Visitar? Chamas visitar ao escândalo que fizeste? Quem pensas que és? Achas que podes vencer a Sofia? Não lhe chegas nem à sola dos sapatos. És apenas uma estúpida que me meteu nisto. O que estás a dizer? Ao ouvir o Miguel elogiar-me, os ciúmes superaram imediatamente o medo. Agora elogias-la. Foste suspenso porque és um inútil. Aquela louca tramou-te e agora culpas-me a mim? És um homem? Sim, não sou um homem. O Miguel partiu um copo contra a mesa. Sou um idiota. Um idiota por deixar uma mulher como a Sofia por uma como tu. Um idiota por acreditar no teu amor verdadeiro. Queres-me a mim ou a minha etiqueta de médico e ao meu dinheiro? Agora não tenho nada. Porque continuas aqui. A Joana ficou sem palavras. Vai-te embora. Desaparece. O Miguel sentou-se e agarrou a cabeça. Desaparece da minha casa agora mesmo. Não quero voltar a ver a tua cara. Acabou tudo. O amor que outrora tinham idolatrado, pelo qual tinham arriscado tudo, estava agora feito em pedaços. Desmoronou-se perante a primeira pequena tempestade, porque estava construído sobre a mentira, o egoísmo e a estupidez. O Miguel tinha perdido tudo, a sua carreira, a sua reputação e agora o seu amor. Tinha ficado literalmente de mãos a abanar. Soube da notícia pelo Dr. Costa. Apenas sorri. Isto ainda não tinha terminado. Isto era só o aperitivo. O Miguel e a Joana tiveram uma briga monumental. A Joana chorou, insultou e fez as malas. Mas no final não se foi embora. Para onde podia ir? Suspensa de funções, transferida para a nutrição com os maus rumores espalhados. Não tinha cara para ver ninguém. Se deixasse o Miguel agora, também ficaria de mãos a abanar.
Cerrou os dentes e ficou, a viver entre as recriminações e a frieza do Miguel. O Miguel caiu no desespero. Com a suspensão de funções, não tinha salário. Encerrava-se em casa o dia todo, a beber. Não tinha coragem de ir ao hospital para ver ninguém, nem tinha coragem de ir ver a sua mãe. Agora que não tinha dinheiro nem honra, com que direito podia vê-la? Sabia que eles estavam destroçados. A carreira, o amor, a honra, tudo, de que uma vez se sentiram orgulhosos, agora tinha desaparecido. Era hora de eu dar o golpe de misericórdia. O último e mais cruel. Fui ao hospital visitar a Teresa. A sua saúde tinha recuperado por completo. O Dr. Ferreira disse-me que poderia ter alta na semana seguinte. Entrei no seu gabinete. Ele estava à minha espera. Doutor, bom dia. Já estou aqui. O Dr. Ferreira sorriu. A tua mãe está recuperada. Poderá ir-se embora na próxima semana. O que pensas fazer? Olhei para o Dr. Ferreira. O meu olhar era firme. Não a posso levar para casa agora. Doutor, preciso de lhe pedir um último favor. Sabia que dirias isso, suspirou ele. O que mais planeias? O Miguel foi suspenso de funções. Não achas que é suficiente, Sofia? Quero que ele pague por ser um mau filho. A minha voz tornou-se fria. Perdeu a sua carreira, talvez o seu amor, mas ainda tem a sua mãe. Quero que ele experiencie o que é perder tudo, até a última oportunidade de ser um bom filho. O Dr. Ferreira franziu o sobrolho. O que vais fazer? Investigai, interrompi. A minha empresa farmacêutica acabou de importar uma nova geração de sedativos para anestesia cirúrgica. Uma dose baixa induz um sono profundo, mas com uma dose controlada, o paciente pode entrar num estado de sono extremamente profundo, quase semelhante à morte clínica. A temperatura corporal baixa, o pulso é muito fraco, a respiração é quase imperceptível e não se pode despertar com estímulos normais. Existe um antídoto específico. O Dr. Ferreira ficou em choque. Sofia, estás louca? É demasiado perigoso. Não posso fazer isso. Confio em si. Olhei-o diretamente nos olhos. O senhor é o melhor cardiologista. Sabe o quão bem a Teresa está agora. Se o senhor supervisionar pessoalmente, não haverá risco. Só preciso que a adormeça por um bocado. Um sono profundo de uns 30 minutos. Para quê? Para que o Miguel e a Joana venham e vejam a sua mãe morta, gritou o Dr. Ferreira. Apercebes-te do quão cruel é isto, tanto para a Teresa como para o Miguel. Cruel. Trocei. Quando ele a deixou no hospital distrital à espera de morrer, ele pensou na palavra cruel. Quando foi de viagem com a sua amante, enquanto a sua mãe estava em estado grave, foi cruel. Só quero dar-lhe uma lição que ele não esquecerá na sua vida. Quero que ele viva o resto da sua vida com a culpa de ter matado indiretamente a sua mãe. O Dr. Ferreira olhou para mim com uma expressão complexa. Vi nos meus olhos uma determinação inabalável. Suspirou e reclinou-se na sua cadeira. És igual ao teu pai. Uma vez que tomas uma decisão, ninguém te pode parar. De acordo, vou ajudar-te, mas só desta vez, e tu assumes todos os riscos. Obrigada, doutor, inclinei a cabeça. Quando? Amanhã, disse eu, quando ele estiver no seu momento mais desesperado. Saí do gabinete do Dr. Ferreira. O plano estava pronto. Liguei ao Dr. Costa. Dr. Costa, chegou o momento. Filtre a notícia de que a saúde da dona Teresa piorou subitamente, que está em estado grave e que é possível que não passe desta noite. Certifique-se de que esta notícia chega ao Miguel e à Joana da forma mais natural possível. Entendido, dona Sofia? A última peça, o grande final, estava prestes a começar. A notícia de que a Teresa tinha piorado e estava em estado grave espalhou-se deliberadamente. O Dr. Costa pediu a algumas enfermeiras que odiavam a Joana que deixassem cair o rumor casualmente na cafetaria do hospital. A notícia, depois de vários rumores, chegou aos ouvidos do irmão do Miguel, o Tiago, que tinha ficado em Lisboa para ajudar o Miguel, com o conteúdo de que a Teresa está no seu leito de morte e o médico diz que é difícil que passe desta noite. O Tiago, aterrorizado, correu para o apartamento alugado do Miguel, que estava bêbado. Miguel, acorda! A mãe está a morrer!
chorou Tiago, abanando o Miguel com força. O Miguel, atordoado pelo álcool, levantou a sua pesada cabeça. Cheirava a licor. O que dizes? O que se passa com a mãe? Acabei de ouvir umas enfermeiras no hospital. Dizem que a mãe piorou de repente, que a estão a reanimar. Que pode ser que não passe desta noite. Tu és médico. Tens de ir ver lá. O Miguel ficou gelado. A bebedeira passou-lhe de repente. Levantou-se de um salto, cambaleando. Impossível. A mãe estava bem. Na semana passada, via e estava bem. Não sei. Foi o que disseram. Nesse momento, a Joana saiu do quarto. Vivia há vários dias como uma morta-viva. Tinha os olhos encovados. Ao ouvir a notícia, a Joana também se assustou. No meio desse terror, um pensamento cruzou a mente da Joana. Talvez esta fosse a última oportunidade. Se a Teresa estivesse realmente a morrer, se chegassem a tempo e fingissem chorar e ser bons filhos, pelo menos poderiam salvar um pouco da sua dignidade. Pelo menos a Teresa os perdoaria antes de morrer. E o Miguel precisaria ainda mais dela quando perdesse a mãe. Miguel, acalma-te, disse a Joana apressadamente. Temos de ir ao hospital agora mesmo. Temos de haver uma última vez. Temos de mostrar a nossa piedade filial. Entendes? O Miguel tinha a mente em branco. Tinha perdido a sua carreira e agora ia perder a sua mãe. Sentia-se um completo fracassado, um pecador. A culpa e a dor que reprimira durante tanto tempo explodiram. Sim, temos de ir ao hospital, repetia como um autômato. Tenho de salvar a mãe. Sou médico. Tenho de ir. A Joana calçou os sapatos à pressa e puxou pelo Miguel. Ele não teve tempo de se trocar. Vestia um pijama amarrotado. O Miguel também vestiu um casaco que cheirava a álcool à pressa. Chamaram um táxi. Os três, o Miguel, a Joana e o Tiago, apertaram-se no táxi e correram para o hospital no meio da noite. O Miguel não dizia nada, apenas olhava pela janela. As suas mãos tremiam, a Joana sussurrava orações e o Tiago chorava em silêncio. Não corriam para salvar a Teresa, mas para salvar as suas próprias consciências culpadas. Esperavam um perdão tardio. Não sabiam que estavam a correr diretamente para a última armadilha que eu tinha preparado. A mais cruel. O Dr. Ferreira e eu estávamos no quarto 705 desde cedo. Tinha dito a Dona Graça para tirar o dia de folga. Antes de o Miguel chegar, o próprio Dr. Ferreira tinha administrado a Teresa a dose de sedativo para induzir o sono profundo. Tens a certeza que queres fazer isto, Sofia? Perguntou-me ele uma última vez, enquanto ajustava a dose. Ainda há tempo para parar. Absoluta certeza, doutor, respondi sem hesitar. El temps de pagar. A Teresa adormeceu muito rapidamente. O doutor Ferreira verificou os seus sinais vitais. O pulso era lento e muito fraco. A pressão arterial tinha baixado e a temperatura corporal começava a descer. O Dr. Ferreira cobriu-a com uma manta fina. O seu rosto estava sereno, mas pálido e sem cor. De acordo, disse o Dr. Ferreira. O efeito durará aproximadamente 1 hora. Estarei na sala de vigilância ao lado. Todos os monitores estão ligados ao meu quarto, mas espero que a tua peça termine depressa. Só 30 minutos, disse eu. O Dr. Ferreira assentiu e foi-se embora. Fiquei num canto do quarto. Apaguei a luz de presença, deixando apenas a tênue luz amarela que se filtrava do corredor. O ar no quarto era denso, frio, cheirava a morte. Nesse momento, ouviram-se passos apressados no corredor. Eram os do Tiago. Mãe, mãe! A porta do 705 abriu-se de rompante. O Miguel, a Joana e o Tiago entraram a correr. Ficaram paralisados à porta. A cena no quarto deixou-os gelados. A sua mãe, a Teresa, jazia imóvel na cama. O seu rosto estava pálido e a fina manta que cobria o seu peito não se movia de todo. O monitor de frequência cardíaca ao lado, por alguma razão desconhecida, não emitia o familiar bip. Mãe! O Tiago tremia, sem se atrever a aproximar-se. A Joana tapou a boca com as mãos. Os seus olhos arregalaram-se, aterrorizados. O Miguel, com o seu instinto de médico, foi o primeiro a reagir. Correu para a cama.
Recusava-se a acreditar que a sua mãe pudesse estar morta. Mãe, mãe, abre os olhos. Sou eu, o Miguel. Apoiou o ouvido no peito da sua mãe, tentando ouvir o batimento do seu coração. Silêncio. O frio do sedativo fê-lo estremecer. Rapidamente, procurou o pulso no seu punho. Era tão fraco, quase imperceptível, afundado sob a pele fria. Não, não. Sem pulso, sem respiração, murmurava como um louco. Levou os dedos ao nariz da sua mãe. Não havia hálito quente. Ele era cirurgião. Tinha presenciado inúmeras mortes, mas não conseguia aceitar esta. Miguel, o que se passa com a mãe? Perguntou o Tiago a tremer. O Miguel levantou a cabeça. O seu olhar estava completamente vazio. Tinha perdido a razão. Apenas abanava a cabeça, sem alma, e desabou. Não chorou, simplesmente desabou no chão frio, junto à cama da sua mãe. O seu corpo convulsionava-se e da sua garganta brotou um gemido de desespero. Estava completamente destroçado. Ah! A Joana, ao ver a cena, ao ver a queda do Miguel, entendeu tudo. Deixou escapar um grito agudo, cheio de terror, culpa e medo. Não fui eu, não é por minha culpa, gritou, e depois desmaiou à porta. A peça tinha atingido seu clímax. Assim que a Joana desmaiou e o Miguel desabou, saí do canto escuro do quarto. Não estava sozinha. Atrás de mim vinham duas enfermeiras e o doutor Ferreira. Tinham acudido casualmente ao ouvir o grito da Joana. Oh, meu Deus! Mãe! Gritei, ainda mais desconsolada do que a Joana. Tinha usado um pouco de óleo de menta para estimular as minhas glândulas lacrimais. Agora era a nora mais triste do mundo. Corri para a cama, mas não olhei para Teresa, mas para o Miguel. As minhas bochechas estavam encharcadas de lágrimas. Miguel, Joana, o que fazem aqui? Gritei, apontando diretamente para o rosto do Miguel, que agora me olhava com olhos sem alma. A mãe estava a dormir. Tinha acabado de adormecer depois de um ataque de dor. Por que irromperam por aqui a fazer um escândalo? Por quê? O Miguel não entendia o que eu dizia. Ainda estava em estado de choque. Virei-me para o doutor Ferreira, que estava a examinar apressadamente a Teresa. O doutor Ferreira tinha o estetoscópio no peito da senhora. Franziu o sobrolho e abanou a cabeça. Doutor, como está a minha mãe? Perguntei com voz trêmula. O doutor Ferreira olhou para mim e depois para o Miguel. O seu olhar estava cheio de decepção e ira. Doutor Miguel Silva, é o senhor? Disse, apontando para o Miguel. Tem a lata de vir aqui? A paciente tinha acabado de estabilizar depois de um ataque de dor torácica. Avisei as enfermeiras que ninguém a incomodasse. Por que irromperam o senhor e essa mulher por aqui a gritar? Sabe o quão perigoso é um estímulo forte para um paciente cardíaco. Eu, gaguejou o Miguel, acabando de se aperceber da presença do diretor. Foram vocês, gritei, como se tivesse recebido um sinal, e corri para o Miguel. Vocês mataram-na. A mãe estava em paz. Não lhe aconteceu nada durante todo o tempo que cuidei dela. E assim que vocês apareceram, aconteceu-lhe alguma coisa. São uns agourentos, são uns maus filhos. Vocês mataram-na. Chorei e gritei. Interpretei o papel trágico na perfeição. O irmão do Miguel, o Tiago, acreditou nas minhas palavras. Começou a olhar para o Miguel e para a Joana, que jazia imóvel no chão, com ódio. Sofia, não, tentou explicar o Miguel. Cala-te, gritei-lhe na cara. Olha isto. Corri para a mesinha de cabeceira e tirei o que tinha preparado de antemão. Tirei um maço de papéis e atirei-lhes à cara do Miguel. Isto é o que vocês queriam, não é? O Miguel pegou nos papéis com as mãos a tremer. No topo, a negrito, estava impresso certidão de óbito. Por baixo, os dados da Teresa e a parte mais importante, a causa da morte. Insuficiência cardíaca aguda provocada por forte choque emocional. E a hora da morte. Às 22h15, a hora em que eles irromperam. A assinatura do Dr. Ferreira e o selo do hospital estavam claramente estampados, impossíveis de falsificar. O Miguel olhou para a certidão e depois para o Dr. Ferreira.
O Dr. Ferreira virou-se e suspirou. Fizemos tudo o que era possível, mas a paciente recebeu um choque demasiado grande. Aquele suspiro, aquele gesto de virar a cabeça, foi a confirmação final. O Miguel olhou para a certidão de óbito, olhou para sua mãe imóvel, ouviu os meus choros e as minhas acusações. Acreditou. Acreditou que a sua aparição e a da Joana lhe tinham dado o último golpe. Tinham-lhe tirado a vida da sua mãe. Não só tinha sido um mau filho em vida, como agora era o assassino direto da sua mãe. Era uma dívida que nunca poderia pagar. Não! Gritou o Miguel uma última vez, e os seus olhos perderam o foco. Não caiu, não gritou, simplesmente ficou ali, imóvel, como um cadáver sem alma. Ainda respirava, mas já estava morto. As enfermeiras acordaram a Joana com água. Assim que abriu os olhos, viu a certidão de óbito nas mãos do Miguel, gritou de novo e voltou a desmaiar. Desta vez, ninguém lhe ligou. A peça tinha terminado. O hospital estava em alvoroço. O quarto VIP 705 era o centro da tragédia. As enfermeiras e os médicos, mobilizados pelo Dr. Ferreira, acorreram e abanaram a cabeça com pena. Todos os olhares se centraram no Miguel. Não o viam como um colega, mas como um pecador, e os seus olhares estavam cheios de desprezo e julgamento. Pobre senhora, sussurrou uma enfermeira. A sua ex-nora cuidou dela até ela recuperar, e assim que o filho e a amante aparecem, ela morre. Sim, é o karma, acrescentou outra. Quando a mãe estava doente, ele fugiu com a mulher, e quando ela está a morrer, corre a ser um bom filho. Quem pode suportar essa piedade filial? O Miguel ouviu tudo. Ficou ali, sem alma, sem se importar com os cochichos que se lhe cravavam nos ouvidos como facas. O seu irmão Tiago correu para ele, não para o consolar, mas para lhe bater. Irmão, mataste a mãe. Estás contente agora? Gritou o Tiago, esmurrando o Miguel. O Miguel não se defendeu, não resistiu. Deixou que o irmão lhe batesse. Merecia-o. O Dr. Ferreira fez sinal à segurança. Chega, levem o Sr. Tiago para fora. Levem a menina Joana para as urgências. E Dr. Miguel Silva, o senhor já não é pessoal deste hospital. Vá, se embora. Esta frase foi suave, mas fechou todas as portas do futuro do Miguel. Ele saiu do quarto, cambaleando. Passou pelo corredor entre os olhares acusadores. Desceu as escadas. Não sabia para onde ia. A peça tinha terminado. Depois de todos saírem, o quarto voltou a ficar em silêncio. Sequei as minhas lágrimas falsas. O Dr. Ferreira entrou e trancou a porta. Aproximou-se da cama e administrou a Teresa uma longa injeção. A tua peça, disse ele com voz cansada, foi mais cruel do que qualquer peça de teatro que já vi. Apenas recuperei o que era meu e dei-lhe uma lição, doutor, respondi com calma. Essa certidão de óbito tornar-se-á um registro oficial. Nos papéis, a dona Teresa está morta. Temos de atirar daqui antes do amanhecer. Preparei um carro na saída da cave B2. Leva-la-ás esta noite. A partir de hoje, para o mundo, a Teresa está morta. Entendi a gravidade das palavras do Dr. Ferreira. Isto não era uma alta, era uma fuga. Fiquei junto à cama, a olhar para a Teresa. A sua respiração começava a regularizar-se. A cor voltava lentamente às suas bochechas. Sussurrei-lhe ao ouvido, enquanto ela dormia. Mãe, acabou tudo. A peça terminou. Vou levá-la para um lugar muito tranquilo e pacífico. Um lugar sem o Miguel, sem a Joana, sem hipocrisia. Começaremos uma nova vida. Nessa noite, através das passagens privadas do Dr. Ferreira, tirei a Teresa, ainda a dormir, do hospital em segredo, e levei-a para um luxuoso centro de repouso nos arredores da cidade que tinha preparado de antemão. Na manhã seguinte, enquanto o Miguel e a Joana ainda se revolviam no inferno que tinham criado, o hospital anunciou oficialmente a morte da paciente Teresa Silva. O Dr. Ferreira, alegando que a família estava demasiado abalada e queria um funeral discreto, permitiu que o corpo fosse levado durante a noite e recusou todas as visitas ruidosas. E o Miguel e a Joana ficaram no inferno que eles próprios tinham criado.
O Miguel foi despedido do hospital por escândalo moral e grave dano à imagem. Nenhum hospital o quis contratar. Perdeu toda a sua carreira e o seu futuro. Viveu o resto da sua vida com uma culpa extrema, acreditando que tinha matado a sua própria mãe. A Joana, ao acordar, não conseguiu suportar a situação. Foi-se embora. O seu amor, pelo qual tinham arriscado tudo, terminou em ódio e culpa. A minha vingança estava completa. Não lhes tirei a vida, apenas lhes tirei o que eles mais valorizavam. O Miguel perdeu a sua honra e a sua carreira. A Joana perdeu a sua rede de apoio, e ambos teriam de viver o resto das suas vidas sob o fantasma da culpa que eu tinha criado.